23 Switch Online Capítulo 691 Isaac Seto. Uma frota de navios cortava ondas após ondas de água, carregando o forte exército de Stronglord. A água batia no casco do navio enquanto os soldados limpavam as armas, treinavam e conversavam. Eles haviam deixado Springland horas atrás e levariam cerca de um dia para chegar a fria Winterland. Isaac encostou-se ao corrimão enquanto uma brisa suave passava por ele. Ele observou os peixes nadando pelo casco do navio, quase como se estivessem fugindo de alguém. A água estava mais turbulenta do que nunca. Houve até casos em que os navios poderiam ter virado. Mas Loki conseguiu empurrar o navio através das enormes ondas e continuar destruindo-as antes que alguém se machucasse. Isaac entendeu que havia uma briga em algum lugar. Bem, não perto, mas nesta parte do oceano, onde pode ter ocorrido uma luta devastadora que deixou o oceano inquieto. O Deus primordial e o Rei Demônio devem ter lutado aqui. Ele pensou, mas não parecia preocupado, pois sentia que a batalha já havia terminado. Ele se perguntou quão louco teria sido meio-dia atrás se eles estivessem aqui com navios. Naquele momento, ele definitivamente deveria ter ajudado a manter os navios seguros, já que naquela época as ondas podiam ser do tamanho de um arranha-céu. A vida aquática parece inquieta. A voz de Loki ecoou ao lado dele quando o homem de armadura dourada colocou as mãos no corrimão. De fato, Isaac até viu tubarões, baleias e golfinhos nadando com pressa. Como está o oceano? Está do seu agrado? É. Não é o que eu imaginava. Loki disse com um sorriso irônico. Quando ele terminou de falar, outra onda grande bateu contra o casco do navio, empurrando-o ligeiramente para o lado. Os joelhos de Loki se dobraram e ele teve que se segurar com mais força no corrimão para se manter de pé. Os soldados também corriam o risco de cair, e então a água espirrou na grade e encharcou o convés. O convés ficou muito mais escorregadio. Em contraste, Isaac estava com as mãos enfiadas no bolso, como um herói valente enfrentando um dragão. O vento soprou ao seu redor, agitando seus lindos cabelos brancos, e as gotas de água voaram ao seu redor, mas nenhuma pousou em suas roupas. Somos a novelfull.net. Encontre-nos no Google. Loki mais uma vez teve que admitir que Isaac não era um humano comum. Sua estranha aparência o fazia sentir que havia algo misterioso sobre ele. O corpo de Isaac então ficou ligeiramente tenso quando ele sentiu alguém se aproximando deles com uma velocidade ofuscante. A água começou a ferver e as ondas de repente se tornaram enormes com o tamanho de um prédio de 3 andares. Eles se envolveram em torno dos navios, prendendo-os lá dentro. Os soldados ficaram assustados e se perguntaram o que diabos havia com o oceano. Eles esperavam que os belos oceanos fossem lugares calmos e relaxantes, mas isso foi um verdadeiro pesadelo. Loki também parecia muito sério. Quem é você? E por que você está aqui? Uma voz soou dentro dos casulos de água. Do lado de fora das cúpulas de água, uma mulher de aparência comum pairava acima da superfície. Ela era bastante alta, com um vestido azul muito longo e esvoaçante com uma alça branca passando por cima do ombro exposto. Ela era a deusa primordial do mar, Seto. Ela estava de olho nos oceanos para manter os demônios sob controle, mas então sentiu vários sinais de vida e veio vê-los. Para sua surpresa, eles pareciam humanos, mas ela sabia que alguns demônios têm a habilidade de mudar de forma. Que voz é essa? Loki olhou em volta e pensou que estava ouvindo coisas. Deixe-nos passar. Uma voz soou dentro do casulo de água. Isaac cruzou os braços e soltou uma pequena porção de sua aura para dar uma dica de seu verdadeiro poder. Os sentidos de Seto formigavam com um perigo extremo, e estava ainda acima do perigo de Leviatã. Rei Demônio. A quê? Seto parecia severo. Posteriormente classificado como Leviatã. Espera. Não. Essa aura não tem a mesma cor carmesim ou preta. Em vez disso, é branco. Ele é humano. Impossível. Deve ser truque do demônio. Não, não tenho certeza. Eu tenho que ter certeza. O vestido de Seto esvoaçou atrás dela quando ela entrou no casulo de água e pousou suavemente no convés.
Os soldados próximos sacaram suas armas e olharam com cautela para a estranha mulher. Seto sacudiu o pulso. Então um par de chicotes de água açoitaram o ar e afastaram as armas. Os soldados pareciam chocados quando de repente ficaram desarmados. No entanto, eles imediatamente sacaram suas adagas, mas não pareciam mais perigosos. Loki debateu se deveria tentar a sorte, mas sabia o limite de sua força e o poder da mulher desconhecida. Na melhor das hipóteses, ele poderia forçá-la a sair do navio, mas não vencer. Seto ignorou todos eles e caminhou até o homem de cabelos brancos enquanto via apenas suas costas. Isaac ainda estava encostado na grade, sem se preocupar em se virar. "Quem é você?" Seto perguntou, mantendo seus sentidos em alerta total. "Demônio. Eu não sou um demônio." Isaac disse com uma risada. "Eu sou humano." "Impossível." Seto fez uma careta. "Você acha que eu acredito nisso? Seu poder está no auge. Acho que posso ser chamado de Deus." Isaac encolheu os ombros. "Mas ainda acho que sou humano. Só porque sou um pouco mais forte que meus colegas, não posso ser um." Esse é um pensamento bastante radical. "Um pouco mais forte." A sobrancelha de Seto se contraiu em aborrecimento. Mesmo se toda a força da humanidade fosse combinada, eles não seriam capazes de arranhar você. Você pode remover esses casulos. Estamos com um cronograma apertado. Eu não posso fazer isso. Você apareceu do nada e pode ser um perigo para a humanidade. Se você não provar sua identidade como humano, terei que lutar com você, mesmo que isso signifique minha morte. Eu posso respeitar isso." Isaac se virou e revelou seu rosto imensamente bonito para Seto. "Sou um defensor da vida, portador do legado de Gaia." Para provar isso, Isaac levantou a mão e disparou um feixe verde de sua palma. O feixe verde rasgou o casulo de água, destruindo em pedaços. A água caiu no convés, encharcando todos os soldados. Os olhos de Seto ondularam em choque e emoção. Eles tinham aliados desse calibre e nem sabiam disso. Ela sempre pensou que Fenrir era seu maior trunfo e sua melhor chance de vitória, mas agora outra pessoa de nível igual aos deuses primordiais. Não, talvez até mais forte do que os deuses primordiais apareceu e ele está do lado deles. Witch Online capítulo 692 Legião do Mal. Meu nome é Isaac Teloque. Isaac sentou-se no parapeito sem parecer nem um pouco com medo de cair na água. Gaia provavelmente não tinha me mencionado. Sim, ela não tinha. Seto acenou com a mão e removeu os casulos. "Eu acredito em você e presumo que você esteja indo para o It Paradise. Com esses caras." Ela olhou em volta confusa, imaginando quem eles eram. "Sim." Isaac assentiu. "Eles são um exército especial de Stronglord. Cada soldado está acima do nível 500 e é um grande trunfo para se ter. Então, este homem aqui é Loki Stronglord, imperador do Império Stronglord, e posso garantir que ele é bastante poderoso." Os soldadores endireitaram as costas para mostrar seu valor e disciplina. Loki acenou suavemente para Seto, ainda se perguntando quem ela era. "Acima do nível 500. Seto respirou fundo e começou a tremer de excitação. A maioria de seus soldados estava em torno do nível 200 a 300, na melhor das hipóteses. Ela olhou para Loki rapidamente e também percebeu seu poder, o que era incrível para alguém do Reino do Verão. Os demônios não fazem ideia do que vai atingi-los. Seto virou-se para Isaac e pensou. "Eu me pergunto de onde ele veio. Achei que alguém como ele deveria ser de extrema importância entre os deuses primordiais. Qual é a situação na guerra?" Isaac perguntou. Seto deixou seus pensamentos e disse, Dire. 3 reis demônios estão atacando o It Paradise, e isso é apenas o começo. O exército demoníaco ainda está vencendo nosso exército, já que sua força média é maior. No entanto, planejamos mobilizar os exércitos do Reino da Primavera e Outono em breve. Oh, eu vejo. Isaac assentiu e não parecia angustiado, pois sabia que Luna e Alice estavam bem. Ele não parou de olhar para a situação deles, nem por um momento.
Ele sabia que eles estavam atualmente na sede da Legacy Company, entre vários outros Shinebreakers. Eles estavam tendo um interrogatório. Posso aumentar a velocidade dos navios, se você quiser, disse Seto. Poderíamos chegar em terra em 1 hora. Logo os soldados se voltaram para Isaac. Eles o deixaram fazer a escolha, pois parecia que a desconhecida apenas ouvia. Eles também não perderam o fato de lhe ser o portador do legado da mãe de toda a vida, Gaia. Se fosse verdade, seria uma coisa imensamente chocante. Eles rezavam para Gaia durante as escolas dominicais, e ela era uma das deusas mais adoradas. Se você quiser ler mais capítulos, visite novelnest.com para experimentar uma velocidade de atualização mais rápida. Apenas 3 reis demônios estão atacando, correto? Isaac perguntou, e Seto assentiu. Então, restam mais 3 reis demônios, então a guerra não chegou ao fim. Seria um erro revelar todas as nossas cartas. 3 sobraram. Seto olhou estranhamente para ele. Ela obviamente entendeu que Isaac sabia muito sobre demônios. Você está ciente de que existem 7 reis demônios? Ah, você ainda não sabe? Isaac olhou para ela e disse, Satanás está morto. O que? Os olhos de Seto se arregalaram. Foi feito por deuses primordiais? Eles o prenderam ou algo assim e acabaram com ele? Ela nunca tinha estado tão animada antes. O rei demônio do segundo céu estava morto. Não, eu o matei. Isaac disse isso casualmente e voltou para a água. Não vamos usar suas habilidades para se mover mais rápido. Prefiro não querer que os demônios descubram sobre nós até que Lúcifer faça sua jogada. O rosto de Seto ficou em branco. Sua mente quase funcionava como uma máquina e no momento estava tendo dificuldade em juntar as coisas. Você matou um dos reis demônios. Sim, eu poderia ter matado 2 reis demônios, mas aí... Hugo. Isaac balançou a cabeça, não querendo falar sobre isso. Seto segurou sua testa com uma expressão atordoada. Ela sabia o quão difícil era matar o rei demônio. Ela lutou contra o Leviatã e só levou vantagem por causa de seu controle absoluto sobre o mar e a água. Em terra, ela nunca seria capaz de derrotar Leviatã. Mesmo que Satanás fosse fraco em terra, o que não era, ainda seria incrivelmente difícil matá-lo. O homem diante dela parecia ainda mais impressionante, como uma esperança brilhante brilhando acima da humanidade. Os punhos de Seto cerraram e ela comemorou internamente. Todos nós pensamos que falhamos em preparar um jogador poderoso o suficiente para nos ajudar na guerra final. Nós estávamos errados. Nós conseguimos. No Summer Realm, dentro da cidade chamada Victorian. Uma bela cidade de estilo vitoriano se estendia até o horizonte enquanto edifícios com telhados inclinados, varandas e torres de telhado se erguiam. As ruas cimentadas enchiam a cidade vazia, pois esta era mais uma cidade abandonada. No entanto, uma luz carmesim desceu do céu e pousou no meio do mercado. Lúcifer levantou a cabeça depois que a luz carmesim desapareceu. Ele se levantou enquanto as vestes vermelhos sangues voaçavam ao seu redor. Seus pés começaram a pisar nas calçadas quando ele saiu do mercado e entrou nas ruas sujas de terra, enquanto as estradas mostravam formas feitas por marcas de pneus de carruagens. Havia panfletos flutuando pelas ruas, fazendo a cidade parecer uma cidade fantasma. Faz apenas alguns dias que esta era uma cidade linda e movimentada, com belos cavaleiros e belas damas caminhando juntos. Lúcifer tinha um destino em mente quando virou à esquerda, caminhou em linha reta por 100 metros, depois virou à esquerda e entrou pela porta aberta de um complexo de apartamentos de 3 andares. Ele subiu as escadas, chegou ao 3º andar e parou atrás de uma porta com uma placa riscada do número 12 pregada nela. Lúcifer estava prestes a bater, mas então a porta se abriu e ele ficou cara a cara com o cano de Flintlock. Bang! A bala saiu do cano, passou raspando pelo cabelo de Lúcifer e pousou em uma pequena mosca, que estava despreocupadamente parada em uma parede. Eu odeio moscas, e isso me manteve acordado a noite toda. A pessoa disse com uma expressão cansada e olheiras sob seus olhos escuros.
Havia um monóculo de aro dourado em seu olho direito, e ele parecia bastante cavalheiresco com seu sobretudo preto, colete branco e terno preto. Lúcifer ainda estava olhando para o cano de Flintlock sem expressão. Você sabe por que estou aqui? Eu já enviei uma mensagem para você através da mente. Ah, pensei que estava ouvindo coisas. A pessoa riu e guardou a pistola Flintlock enquanto dobrava as costas para um arco. Tudo bem, estarei na sua legião do mal. Me juntarei à sua conquista. Lúcifer assentiu, pegou um bloco de notas e virou para a segunda página. Foram dezenas de nomes cruzados, e foram pessoas que ele conseguiu convidar para sua legião do mal. Ele pegou sua caneta, riscou Jack, o estripador e a guardou no bolso. Eu sou o primeiro? Jack perguntou enquanto coçava a bochecha com o cano de sua pistola Flintlock. Não exatamente. Lúcifer disse e um portal se abriu atrás dele. Mostrava uma sala, com centenas de figuras sombrias sentadas ao redor de uma mesa enorme. Eles foram os indivíduos mais hediondos e odiados de toda a história da humanidade. Era a verdadeira legião do mal e era o triunfo de Lúcifer. Witch Online capítulo 693 Os tambores da guerra. Rea. Um demônio gritou ao ser jogado por uma janela por um anjo de asas brancas. Um enxame de demônios e anjos lutou nas ruas de Witch Paradise, tornando a cena muito sangrenta e confusa. Merda, merda, merda. O demônio se levantou, mas então uma flecha verde perfurou seu crânio e o empalou contra a parede. Os olhos do demônio giraram como se fossem feitos de bolas de gude. O veneno penetrou em seu crânio, deixou-o sem vida e logo o matou. Um homem vestido de verde parou ao lado do cadáver. Dart olhou para ele em silêncio e voltou-se para seu arco desgastado com uma expressão silenciosa. Sua mão tremeu até que ele decidiu largar o arco. O arco bateu no chão. Os circuitos percorreram sua pele, parecendo vermes roxos deslizando dentro de sua carne. Ele sentiu que poderia destruir tudo com um estalar de dedos. Este era um nível de poder além de sua compreensão. Dart lentamente cerrou o punho e os circuitos se reuniram em sua palma fechada. Então, a cor roxa irrompeu pelas brechas em seus dedos e envolveu todo o edifício. Quando Dart respirou fundo, ele cerrou o punho com mais força e então o prédio inteiro explodiu. A explosão enviou uma onda de choque que balançou a terra e empurrou os demônios para longe enquanto os anjos voavam para fora do caminho. Todos olharam surpresos na direção de Dart. O corpo de Dart tremeu, e ele soltou um uivo ensurdecedor e se virou para olhar para o céu escuro com a lua carmesim se revelando lentamente. Foi novamente a noite da lua carmesim, e esta foi a última noite da lua carmesim deste ano. Então, a testa de Dart se partiu ao meio e um olho roxo se revelou em sua testa. Ele agora tinha 3 olhos, assim como Shiva. E, ao contrário de Shiva, Dart não sabia como controlar o fluxo infinito de poder. Ah! Um feixe de luz roxa atravessou seu olho e voou para fora do planeta. Então perfurou a lua de Summerland e a fez explodir. As rochas da lua de Summerland foram arremessadas para o mundo como meteoros em chamas. A segunda lua havia sido destruída. Os demônios sentiram instantaneamente seus poderes e desejos diminuindo. Eles estavam antecipando a Crimson Moon, mas agora ela foi destruída. Eles não podiam ver 2 outras luas de seu ângulo atual, então seu power-up foi cancelado por Dart. Ah! Ah! Dart de repente caiu no chão com o suor escorrendo por seus poros. O terceiro olho desapareceu lentamente e o fluxo de poder se acalmou significativamente. Todos perto do prédio destruído pareciam assustados, até os anjos. A coisa mais assustadora não era a pessoa com um poder incrível. Em vez disso, aqueles que não conseguiam controlar esse incrível poder. No entanto, ao contrário de outros que pensavam que não podia controlar seus poderes, Dart soltou uma risadinha e murmurou para si mesmo: este poder não foi feito para ser controlado. Regente do céu. Os olhos de Urano brilharam com relâmpagos e, de repente, nuvens escuras cercaram a serpente marinha voadora, que voava sem asas ou qualquer ponto de apoio. A criatura simplesmente pisou no ar como se fosse feita de material sólido. As nuvens escuras engolfaram Leviatã,
e relâmpagos prateados rugiram dentro das nuvens, ameaçando matar todos que tocassem. Relâmpago do céu. Urano perfurou o ar vazio. Então um raio de vários quilômetros voou das nuvens e perfurou a pele quase indestrutível de Leviatã. Que... O grito de dor de Leviatã quebrou o chão e destruiu vários tímpanos em soldados de demônios e exércitos humanos. Um cara tão barulhento. Urano arremessou-se pelo céu e acertou seu soco na quase indestrutível pele azul. O corpo de Leviatã recuou para trás e uma pequena molgadela apareceu na pele. A boca de Leviatã brilhou com uma luz brilhante e, em seguida, um feixe de água com vários quilômetros de altura envolveu todo o céu. Urano rapidamente se teletransportou, mas uma vez que as gotas de guerra pousaram em qualquer um dos demônios ou soldados humanos, elas derreteram como figuras de cera. Vários gritos ecoaram do campo de batalha distante, onde os demônios e o exército da humanidade lutavam. Urano se virou e viu a cena sangrenta. Ele rapidamente se voltou para o Leviatã, pois se desse as costas a um inimigo desse calibre, morreria sem saber como. No entanto, uma mão quebrou sua coluna e torso. Os olhos de Urano tremeram quando uma dor imensa o assaltou. Ele se virou para olhar para seu atacante e viu Beelzebu olhando para ele friamente. Ele foi atacado furtivamente. SSKY Rage. Urano gritou e um enorme raio atingiu e o fez voar direto para o céu. O raio também atingiu Beelzebu, fazendo voar para trás. Urano começou a voar novamente antes de cair no chão e grunhir dolorosamente enquanto seu ferimento sangrava muito. No entanto, isso não foi suficiente para matá-lo, mas prejudicaria sua força por uma grande margem. Em seu estado atual, ele não tinha esperanças de lutar contra o Leviatã e vencer. Desaparecer? Os olhos de Urano tremeram e ele rapidamente parou de voar e caiu no chão voluntariamente. O ar acima dele desapareceu antes de aparecer novamente. Do ar vazio, Lúcifer apareceu através de um portal negro. Urano cuspiu a terra e voltou a voar, mas então Beelzebu apareceu ao lado dele com sua incrível velocidade e acertou um soco em seu quadril, quebrando suas costelas. Tosse. Uranus cuspiu sangue dourado e voou por um It-Paradise até colidir com a sede da Legacy Company. Todo o arranha-céu começou a tremer. Éter. Gaia viu a cena através de monitores. Sim, eles estão aqui. A Éter disse solenemente e fechou os monitores. Vamos. Gaia assentiu e seguiu atrás de Éter. Em seu rastro, Shiva, Chaos e Jonas o seguiram. Eles deixaram o prédio da Legacy Company e pairaram no ar enquanto seus inimigos apareciam no horizonte. Lúcifer acenou com a mão e milhares de portais apareceram no chão, revelando os lordes demônios que haviam terminado sua caça aos humanos, soldados demônios comuns, o resto dos demônios comandantes e generais demônios. Então, finalmente, a Legião do Mal apareceu, com algumas centenas de membros. Toda a força do exército do demônio se reuniu no Paraíso Branco, e a atmosfera ficou instantaneamente fria, maligna e sedenta de sangue. Dadá, dadá, dadá. Os tambores das guerras ecoaram. Witch Online capítulo 694 Isaac Telok. Ligue para todos de volta. Aether disse e olhou para as ruas do Paraíso Branco, onde deuses, anjos e seus exércitos se reuniram em meio a cadáveres de demônios. Todos pareciam exaustos depois de dias de luta. Os mortais assistiram de baixo enquanto milhões de demônios os cercavam como um enxame de tubarões cercando um grupo de peixes. Um homem de aparência normal olhou para suas mãos trêmulas e pensou que era um milagre ele ter sobrevivido até aqui. Ele havia se escondido em becos desolados e perto da sede da Legacy Company. No entanto, agora não havia lugar seguro. Os demônios derrubariam as paredes, invadiriam a cidade e matariam todos eles. O mesmo pensamento foi compartilhado por quase todos os mortais. Suas mãos tremiam, seus joelhos dobravam e suas palmas suavam. As zombarias e provocações dos demônios reverberavam pelo ar enquanto os tambores ecoavam ao fundo. A guerra final já estava aqui e, a partir daí, cada exército usaria todas as suas forças. Lúcifer levantou o braço e foi como se o mundo inteiro ficasse em silêncio. Os demônios,
Deuses, anjos e mortais olharam para o braço com expressões variadas. Todas as rotas de fuga agora estão oficialmente desaparecidas. Todos os pensamentos de fuga agora desapareceram. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. Foto. Um único estalo ecoou no ar, e então o espaço ao redor de Witch Paradise foi fechado para o mundo exterior. Os mortais assustados, que pensaram em fugir, de repente não o fizeram. Nix, não deixe que ele controle mais as mentes de nossos soldados. Aether se virou para Nix, que assentiu suavemente. Lúcifer abaixou o braço e soltou um suspiro suave. Badump, em diante, os conquistadores do universo. Em frente os generais demônios gritaram e começaram a correr em direção ao paraíso branco, com milhões de demônios de olhos vermelhos sangue gritando atrás deles enquanto seguiam atrás deles. A terra tremia enquanto eles marchavam, e o som era mais alto do que qualquer um jamais poderia ter previsto. Avante e não pare. O deus da guerra, Ares, ficou na frente do exército da humanidade e ativou sua habilidade que faria o sangue de seus soldados pulsar de emoção. Quando ele deu seu primeiro passo, seu exército deu o mesmo passo, e os passos altos explodiram nos ouvidos dos demônios. Os dois exércitos logo começaram a correr. Os demônios entraram pelos portões. O exército da humanidade correu em direção a eles sem parar. Então, cerca de 100 metros dentro da cidade a partir do portão, os dois exércitos se enfrentaram, resultando em derramamento de sangue. Os exércitos se chocaram, e o som de lâminas se chocando e carne sendo golpeada e cortada reverberou por toda a cidade. A batalha para decidir o destino da humanidade havia começado. Hugo. Em Snowstar, um homem nocauteado finalmente acordou de seu longo sonho. Os olhos de Maxwell se abriram e seus olhos foram bem-vindos à visão de uma cidade destruída com ruínas de arranha-céus espalhados pelas ruas. Aí. Ele esfregou as costas doloridas enquanto se sentava lentamente. Mas, a dor logo diminuiu como se nunca tivesse existido. Verdadeiramente uma cena estranha. Maxwell esfregou os olhos e se virou para olhar o prédio meio quebrado. Onde estou? Ele sentiu como se houvesse um vazio dentro de sua mente, impedindo de se lembrar de algo realmente importante. Maxwell lentamente se levantou e cambaleou para fora do prédio. Um vento frio de inverno soprou em seus cabelos, e então ele percebeu a roupa que usava. Mantos roxos do grande sacerdote. Por quê? Estou usando isso? Achei que Arturo havia levado embora. Maxwell murmurou. Ele nem se lembra de ter voltado ao Witch Online para pegar essas vestes para proteger sua família. Ele coçou o cabelo e começou a andar pelas ruas destruídas. Demorou 30 minutos para chegar aos portões de seu bairro, onde entrou rapidamente. Ele notou que todos os prédios haviam sido abandonados. Então ele soltou um suspiro depois de chegar aos portões de sua casa. No entanto, restava apenas um pedaço de terra destruído com apenas as fundações de sua casa. A mansão inteira havia desaparecido como se tivesse explodido durante a noite. Isabela. Seus olhos tremiam enquanto ele corria pelos portões com pressa. Ele procurou por qualquer sinal de sua esposa, mas não havia sinal de que alguém estivesse lá. As roupas esfarrapadas, os móveis quebrados e os quadros estilhaçados o fizeram pensar o pior. Maxwell voltou-se para o horizonte e ficou hipnotizado. O bairro estava situado em um dos pontos mais altos de Snowstar. Como a mansão havia desaparecido, ele podia ver através da linha das árvores em direção à cidade e através da terra distante. Ele viu uma estrutura em forma de cúpula negra cercando um lugar. Ele não sabia, mas foi com isso que Lúcifer encerrou o paraíso branco. Maxwell cerrou o punho e saiu pelo portão e deixou para trás a mansão destruída. Seus passos ecoavam com um ritmo solitário enquanto ele lentamente deixava o bairro e, algum tempo depois, Snowstar. Senhor, chegamos. Um soldado fez uma saudação em Lockstrongloid quando o navio foi atracado na costa. Obrigada, prepare-se para a partida. Loco olhou para o céu escuro e estrelado. Levaram um dia inteiro para chegar ao Interland, mas felizmente a velocidade de seus navios foi muito maior. Você sentiu isso? Isaac perguntou à deusa. Sim,
A guerra começou. Seto disse com um aceno de cabeça. Isaac saltou do navio e pousou no chão coberto de neve. Os soldados tremiam com frio. Esta foi a primeira vez que eles estiveram na faixa negativa de Celsius, e isso estava aparecendo. Uau, frio! Locke exalou e a respiração fria deixou seus pulmões. Seus soldados podem lidar com isso? Isaac perguntou. O frio não agrada a todos e leva tempo para se acostumar. Sim, isso não é nada. Locke apertou as mãos e sorriu ao deixar o navio. Os soldados pararam de tremer e cerraram os punhos com mais força até que o sangue começou a fluir mais rápido por seus corpos. Era uma coisa impossível de fazer, mas eles poderiam fazer isso depois de ultrapassar o nível 400 e obter um melhor domínio sobre seus corpos. Seto desceu do navio com as mangas compridas escondendo as mãos pálidas. Ela parou ao lado de Isaac e olhou para a terra coberta de neve. Todos eles viram uma cúpula negra à distância, e ela estava cheia de energia maligna. Vamos! Isaac deu um passo à frente com um brilho prateado brilhando em seus olhos. Não devemos deixá-los esperando. Sim. Os soldados avançaram e começaram a arrastar seus corpos pesados pela neve. Sem que ninguém tivesse ideia, outro exército havia entrado na costa de Winterland. À primeira vista, o exército não ameaçaria as criaturas extremamente fortes do nível da galáxia. No entanto, eles eram liderados por um certo alguém que poderia mudar o rumo da guerra apenas com sua presença. Até Seto caminhou atrás dele, mostrando quem era o comandante desse exército. Locke caminhou atrás de Seto com um sorriso calmo. Os soldados caminhavam de cabeça erguida e orgulhosos. Eles estavam orgulhosos de entrar em uma guerra tão importante e principalmente porque estavam sob o comando de alguém muito especial. Morte Branca, defensora da vida e personificação da morte. Isaac Locke estava prestes a entrar na guerra. Witch Online capítulo 695 As ilusões de Locke. O que você quer dizer com procurar por essa pessoa? Bastardo. Asmodeus murmurou para si mesmo em um tom odioso. Lúcifer ordenou que ele procurasse aquela pessoa, que matou Satanás e quase o matou. Ele era o único que sabia como ele era. Mas esse tipo de tarefa parecia humilhante. Geralmente era ele quem dava a seus subordinados esse tipo de ordem. Agora, seu status havia sido reduzido de rei a mero soldado. Ele pode se teletransportar. É impossível encontrá-lo, pensou Asmodeus. Como ele foi designado para o mero papel de buscador, ele esperava nunca encontrar essa pessoa. Ele queria estar no campo de batalha para acabar com esta guerra o mais rápido possível, então se divertir um pouco com as deusas que eles capturaram. Infelizmente, isso o frustrou muito. Asmodeus virou e voou de costas enquanto olhava para o céu estrelado. Nesse momento, sentiu o aparecimento de várias auras fortes no horizonte. Suas auras eram da cor dourada, sendo uma branca. Havia deuses e um humano se aproximando de sua posição. Quem poderiam ser? Ele virou e voou lentamente em direção às auras. No entanto, depois de se aproximar da posição, o chão de repente se estilhaçou e uma enorme boca com dentes afiados e mortais emergiu do subsolo. Os dentes mortais pertenciam a um enorme lobo de pelo preto. O que a expressão de Asmodeus tornou-se grave, e ele rapidamente voou para fora do caminho do lobo enorme. Depois que a criatura deixou o subsolo, o rei demônio ficou pasmo com quão grande era. Fenrir soltou um uivo ensurdecedor, e o vento saiu de sua boca e limpou todas as nuvens do céu. Que criatura enorme! Asmodeus sacudiu o pulso e um chicote preto apareceu em sua mão. Ele a girou para trás e estava prestes a arremessá-la para a frente. Mas então, centenas de figuras ilusórias apareceram ao seu redor. Todos se pareciam com ele. Oh, que lindo! Asmodeus murmurou enquanto olhava para suas ilusões. No entanto, as ilusões se transformaram em centenas de lanças de haste verde. As lanças perfuraram o ar e empalaram o corpo bem tonificado de Asmodeus. Ah! O rei demônio não teve tempo de reagir e caiu direto no chão, as lanças de haste verde perfurando e cravando no chão nevado. A alguma distância,
Loki terminou seu ataque e enfiou as mãos nos bolsos enquanto deixava a floresta e caminhava lentamente em direção ao caído Asmodeus. Arthur e o resto seguiram enquanto a sombra negra de Fenrir pairava sobre eles. Fenrir estava olhando mais longe, em direção à cúpula negra com suas pupilas verticais. Ah! Asmodeus flexionou seus músculos e forçou as lanças para fora de sua carne. Suas feridas cicatrizaram instantaneamente. Na nave, ele encheu o estômago com todo tipo de comida. Ele se virou para ficar de pé e viu os deuses caminhando em sua direção. Seu olho estremeceu já que a criatura de pelo preto deveria ter toda a sua atenção e lidar com deuses é um incômodo desnecessário. Em sua opinião, Fenrir era a única ameaça. Cai fora ou morre. Asmodeus flexionou seus músculos e aumentou a pressão que emitia. Os deuses mais fracos e Arthur instantaneamente caíram de joelhos, como mortais mostrando sua lealdade eterna ao rei. No entanto, Loki não pareceu perturbado e até deu um passo à frente. Oh! Asmodeus sorriu e um chicote preto apareceu em sua palma. Ele o girou atrás de si, depois ao redor dele, até finalmente golpeá-lo com uma velocidade divina. O chicote era imperceptível, e a única maneira de saber que era um chicote era o som do vento sendo rasgado. O chicote atravessou o corpo de Loki, separando-o ao meio. No entanto, o corpo fatiado desapareceu como uma névoa. Loki nunca esteve lá pessoalmente. A fonte deste conteúdo é o Navelfu. Asmodeus ficou sinceramente surpreso desde que examinou a aura de Loki inteiramente. Ele estava 100% certo de que deveria ter sido uma pessoa real e não uma ilusão. Mas então ele lembrou que as ilusões que se pareciam com ele também tinham auras semelhantes a ele. Sua pele ficou arrepiada quando ele pensou em quão ridículo era o poder. Ele era uma figura em nível de galáxia e poderia destruir qualquer planeta. Ainda assim, ele não conseguia ver através das ilusões de Loki. Zuoji. Então, para sua surpresa, as estrelas no céu de repente se apagaram, como se fossem lâmpadas que pudessem ser apagadas com o toque de um interruptor. Depois disso, o céu escuro foi coberto por milhões de rochas flamejantes, que iluminaram todo o céu com uma luz carmesim. Fenrir olhou acima das rochas em chamas e abanou o rabo. Era como se fossem brinquedos, que pareciam interessantes. Enquanto tentava agarrá-los com sua enorme palma, as rochas flamejantes passaram direto e continuaram voando em direção a Asmodeus. Fenrir soltou um gemido triste. Eles são ilusões novamente. Asmodeus abriu os braços e zombou enquanto recebia as ilusões de braços abertos. No entanto, as rochas o atingiram e o enterraram profundamente no solo. Sua pele começou a queimar, com hematomas aparecendo em todas as partes de seu corpo. Que diabos! Asmodeus choramingou dolorosamente de dor enquanto o resto das rochas em chamas desapareciam lentamente, deixando-o sozinho no chão, espancado e machucado. Ora! Eram ilusões. Que diabos! Todas as feridas desapareceram novamente e Asmodeus se levantou. Sua expressão não parecia gentil, e os músculos de seu rosto se contraíram e se transformaram até que ele parecesse irreconhecível, como um monstro. Seu aperto no chicote aumentou e ele então chicoteou no ar. O chicote cortou o ar, rachou o espaço e a terra ao redor explodiu. As montanhas desmoronaram, as árvores desapareceram como se fossem cinzas, e até parecia que o céu estava caindo após o ataque furioso de Asmodeus. Foda-se este mundo. Cansei de ser humilhado. Asmodeus ergueu o chicote com raiva enquanto estava cercado por uma terra vazia. A área de 5 quilômetros ao seu redor havia desaparecido da face do planeta. Os deuses e Arthur não estavam à vista. Fenrir estava de alguma forma flutuando acima da extensão vazia do espaço. Asmodeus cerrou os dentes e lançou o chicote com um golpe extremamente poderoso. Conforme o chicote se aproximava do chão, parecia que o planeta inteiro estava se contorcendo e se contorcendo. Ele planejou cortar o núcleo do planeta e matar todos no Four Seasons. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor,
Certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.